Entrevista de emprego é um dos momentos mais temidos pelos profissionais. Tal situação tem o poder de gerar diversas dúvidas, sobretudo com relação a como responder às perguntas dos entrevistadores. Mas, por outro lado, o que o candidato deve evitar perguntar ou comentar. E sobre o tema, vamos conversar com a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Qual a pergunta que não se deve fazer na primeira entrevista de emprego? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, deve estar preparado para responder. Isso é de fundamental importância. Saber que o entrevistado tem que estar disposto e com todas as informações possíveis, que tenha conhecimento, para poder responder. E aí acontece que muitas vezes, ao invés do entrevistado ir preparado para responder, ele dispara a fazer perguntas, e isso é um grande engano. Ele só deve fazer alguma pergunta se ele tiver espaço para isso, ou se até mesmo o próprio entrevistador questionar se ele tem alguma dúvida, se ele quer fazer alguma pergunta. Uma das coisas que ele deve evitar é perguntar sobre a empresa, já vai demonstrar que ele não pesquisou sobre a empresa. E isso é uma obrigação que todo entrevistado deve fazer quando ele vai para uma entrevista de emprego. Hoje nós temos uma comunicação e um conhecimento de fácil acesso, com a internet, a própria visita à empresa em um outro horário que não seja de uma entrevista, o conhecimento de alguém que já trabalhe nessa empresa, um jornal que saia notícias sobre essa empresa, o que é que ela faz, qual a missão dela, o que é que ela se propõe, quais são os valores dela. Tudo isso, por exemplo, num site é muito possível de se encontrar. Então, o entrevistado deve evitar ao máximo perguntar sobre informações dessa empresa. Ele deve estar preparado para responder o que se perguntar dessa empresa, que geralmente é comum se perguntar o que é que ele conhece da empresa. Uma outra coisa que ele deve evitar é falar sobre salário. Então, muitas vezes no próprio currículo ele já demonstra alguma pretensão salarial. E se não demonstra, é esperar que o entrevistador entre nesse assunto, seja numa primeira entrevista ou seja numa segunda etapa da seleção desse emprego, para que ele não demonstre insegurança, para que ele não demonstre falta de conhecimento e também, se ele dispara a fazer muitas perguntas, ele pode demonstrar ansiedade para o entrevistador. Buscar também saber, além do salário, outros benefícios que a empresa pode ter num primeiro momento, é demonstrar esse tipo de ansiedade e acaba também que fecha as portas. Isso, ele deve demonstrar simpatia, ele deve demonstrar abertura para ele se mostrar e não para a empresa se mostrar para ele. Nesse primeiro momento de entrevista é para você se mostrar para a empresa. O que você tem para oferecer diante das perguntas que vão ser questionadas para você e não o inverso. Pode demonstrar insegurança, pode demonstrar essa falta de conhecimento que você já vai antecipar uma falta de conhecimento desnecessária. E ao mesmo tempo também pode te afastar do entrevistador, que está ali disposto a investigar sobre você e não o contrário. Trazer para essa nova empresa algum tipo de insatisfação com o emprego anterior não é prudente. Totalmente proibido se falar de trabalhos anteriores, a não ser que seja questionado para isso. Mas mesmo que ele seja questionado, ter o máximo de ética e discrição possível. Pode ser até que o entrevistador não tenha essa discrição e queira saber, às vezes até para te testar, algumas questões que se passaram no último emprego. Isso não é viável, isso não é indicado. Então, evitar se falar sobre a empresa que você trabalhou e principalmente sobre o estilo e comportamento dos chefes que você teve. Cristiane, obrigada pelas suas dicas. A gente se vê na semana que vem. Até terça-feira, um excelente carnaval para todos. Bom carnaval para você, obrigado.